Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, eu estarei trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Mateus 8, versículo 10. Nós fazemos um bom esforço para viver o Evangelho de Jesus, para sermos fiéis ao que Deus tem nos ensinado. Ao menos pensamos assim. O povo de Deus do tempo de Jesus também tinha essa ideia sobre si mesmo. Eles insistiam sempre no conhecimento que tinham do Deus verdadeiro e na exclusividade de serem o povo em aliança com Deus. Jesus, o Filho, encarnado naquele mundo religioso e cultural de Israel, também tinha em grande conta a história do povo eleito. Mas, aberto à realidade como ele era, experimentou em várias ocasiões como a fé deles era vivida de maneira egoísta e interesseira. E como, em nome da aliança com Deus, marginalizava-se gente de dentro e todos os de fora. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma constatação que deve ter aborrecido muita gente do seu tempo. Ele disse: "Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé." O elogio foi feito ao comportamento de um pagão. No encontro que ele teve com o oficial romano em Cafarnaum, este intercedeu em favor do seu empregado. Este oficial tinha a patente de centurião, tendo sob seu comando uma centena de soldados do império. Claro, era um estrangeiro, um pagão. Ele contou a Jesus que o seu empregado estava de cama, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus, judeu que era, segundo as regras religiosas de então, não podia entrar na casa dele, já que ele era um pagão. Ainda assim, Jesus se prontificou a ir à sua casa para curar o seu empregado. A resposta do pagão foi surpreendente. "Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa." Foi uma palavra sincera, um reconhecimento de sua condição de pecador, de pagão. E mostrou sua grande fé quando acrescentou: "Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado." E até comentou com Jesus sobre sua experiência de dar ordens aos seus soldados e aos seus servos e de ser prontamente obedecido. Diante da resposta do pagão, Jesus ficou admirado com a sua fé. Foi aí que ele disse aquela palavra surpreendente: "Nunca encontrei alguém que tivesse tanta fé em Israel." E disse mais: "Eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó." Nessa palavra, Jesus está em sintonia com os profetas, como Isaías, que anunciaram muitos séculos antes que também as nações pagãs se integrariam ao povo santo, chegariam também como peregrinos no monte da casa do Senhor. Deus quer integrar no seu reino também os outros povos, toda a humanidade. Vamos guardar a mensagem. Para nós que estamos começando o tempo do Advento, Jesus nos aponta hoje um exemplo a ser imitado. Jesus elogiou a fé do oficial pagão, dizendo que não tinha encontrado ainda uma fé tão grande no meio do seu povo. Com esse elogio, o centurião pagão está sendo colocado como exemplo a ser seguido por nós. É bom nos darmos conta que fora do nosso grupo e de nossa tradição religiosa, há quem demonstre mais fé do que nós. E podemos e devemos aprender com eles. Aprendamos com Jesus, que teve uma atitude missionária, apesar dos limites da prática religiosa do seu tempo. Ele se dispôs a ir à casa do pagão. Aprendamos com o pagão que Jesus elogiou
Ele foi solidário com seu empregado, foi humilde em reconhecer sua condição de pecador e demonstrou uma grande fé, sugerindo que Jesus dissesse apenas uma palavra, desse apenas uma ordem e seria obedecido, seu empregado ficaria curado. Fora do nosso grupo, pode haver gente levando a fé mais a sério do que nós. Aprendamos com eles. Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Mateus 8, versículo 10. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, ficamos encantados com o Teu espírito missionário. Desde o Teu nascimento, vemos como os pagãos são acolhidos no caminho da salvação. Foi a visita dos magos no Oriente, aquela história da mulher Ciro-fenícia, da Cananeia, das curas em território estrangeiro, essa história do empregado do centurião em Cafarnaum. E colocaste este pagão como exemplo a ser seguido por todos nós na sua solidariedade, na sua humildade e na sua fé. Ajuda-nos, Senhor, a acolher sem discriminação o bom exemplo de pessoas que não são do nosso grupo e da nossa tradição religiosa, e a vivermos a nossa fé com maior seriedade. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Por favor, incline um pouco a sua cabeça, vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Hoje, reze pela intenção geral de oração do Papa para esse mês de dezembro, o futuro dos mais jovens, para que cada país tome as medidas necessárias para fazer do futuro dos mais jovens uma prioridade, sobretudo daqueles que estão sofrendo. A gente se encontra às 10 da noite no Facebook.